Se você quer fazer um projeto de reforma de uma maneira super fácil e também organizada, que você pode escolher o que você quer ver na sua vista, então esse vídeo é para você. Seja muito bem-vindo ao Mão na Massa, onde eu te ensino na prática como projetar 3 vezes mais rápido. Eu sou a Midori e o tema de hoje é fases de projeto. O que são fases de projeto? A gente tem 4 fases principais, que é existente, novo, a demolir e temporário. Com essas 4 fases a gente consegue também criar filtros que a combinação desses dois a gente vai conseguir alternar os elementos que a gente quer ver na nossa vista. Vamos para a tela do computador que eu vou te mostrar tudo isso. Para explicar como as fases vão funcionar aqui dentro do Revit, no caso a gente vai utilizar mais quando a gente for fazer um projeto de reforma, né? Quando a gente precisa ter uma representação do que vai ser construído de novo, o que vai ser mantido, o que vai ser demolido. Então a gente mais vai utilizar nesses casos, por isso eu já trouxe um projetinho aqui para simular a nossa construção existente, né? Tanto que eu já desenhei ela como fase criada de existente e não construção nova, que é o que já vem selecionado quando a gente abre um arquivo novo, né? Ele já vem a construção nova selecionada, porque é o que geralmente a gente faz, né? A gente cria um projeto do zero. Mas, quando você vai fazer um projetinho de reforma, né? Vai lá, faz a visita técnica, tira todas as medidas, né? Faz um rascunho. E na hora de passar aqui, você vai selecionar. Não tem problema você criar tudo na construção nova, tá? Aqui ele sumiu porque o filtro da fase da vista tá como existente. Então eu só vou trocar aqui e ele já aparece de novo. Como eu tava dizendo, né? Não tem problema você passar o desenho aqui como construção nova. Você pode muito bem selecionar tudo, né, uma vez que você terminou, e mudar aqui a fase criada como existente. Não tem problema nenhum, né? Não precisa selecionar antes para depois começar a desenhar. Isso você pode trocar a qualquer momento. Eu vou colocar aqui, deixar tudo na existente, né? E ele já vai ficar meio apagadinho, né? Por quê? Porque a fase da vista que eu tô é de construção nova. Só que eu tô pedindo para ele mostrar tudo. Então, por exemplo, se eu quiser que ele mostre só o novo, sumiu. Mas não quer dizer que o desenho que a gente fez foi todo apagado. Não é isso. Porque no 3D ele continua aqui. Ele continua aqui, porque a fase da vista do 3D tá como mostrar tudo. Então, cada vista tem um filtro e também tem fases, né, que a gente pode trocar por aqui, seja no 3D ou no nível 1, no nível 2, tanto faz. E aí, vamos voltar aqui pra planta, né? Eu vou pedir pra mostrar tudo de novo. Ele tá meio apagadinho assim porque eu tô na fase de construção nova. Então, quando eu vou desenhar aqui, eu vou... O que eu vou fazer aqui nessa planta? Eu vou demolir essa parede aqui para fazer uma sala e uma cozinha mais integradas, né? Então, eu venho aqui na fase demolida que tá como nenhum e troco para construção nova. Então, na fase de construção nova, essa parede vai ser demolida. Agora, se eu coloco aqui, tipo, essa parede ela tinha antes, mas ela foi demolida. Mas por alguma razão eu coloquei no meu rascunho, né? Eu tava conversando lá com os proprietários e, enfim. Mas essa parede aqui, ela já tá demolida. Então, eu vou escolher aqui a fase demolida como existente. Ela já foi demolida. E o que vai acontecer com ela? Ela vai ser apagada. Porque atualmente ela não existe, ela já foi demolida. Tá começando a entender? Essa daqui não. Essa daqui, deixa eu dar um Ctrl Z, né? Essa daqui eu vou demolir ela na obra, né? Eu coloquei a fase demolida dela na construção nova, que é o nosso projeto que a gente tá fazendo de reforma, né? É o projeto que vai lá para execução. Então, por enquanto, ela ainda existe. Mas, de projeto, a gente já tá sabendo que a gente vai demolir ela, e aí ela já fica com essa representação.
E a gente pode mudar essa representação, tá? O amarelo, parede amarela, é de demolir e parede vermelha é de construir, né? E o branco com preto é para manter, né? Essa é a convenção mais usada, né? Quando a gente fala em projetos de reforma. Agora, eu vou criar. Quando a gente tá nessa fase de construção nova, tudo que a gente desenhar assim vai ser nessa fase. Nada impede da gente trocar, né? Mas eu recomendo que você mude por aqui, porque, por exemplo, agora eu vou desenhar um banheiro aqui. Então, eu vou. Deixa eu colocar aqui, né? Trocar aqui as opções. Vou colocar meio. Como, tipo assim, eu não tava fazendo só uma paredinha, tipo, eu fiz, né? Foram 3, foram poucas, mas supondo que eu ia mexer com mais coisas, era interessante eu já deixar aqui na fase criada de construção nova, porque aí eu não teria que ficar mudando, selecionando tudo e daí depois mudando, entendeu? Então, mas nada impedia de eu deixar aqui mesmo como existente, fazer o desenho aqui e depois trocar. Eu faço criada, construção nova. Aí aqui na fase, quando a gente for mudar, já vai aparecer o que a gente tá criando, né? Isso aqui eu não vou querer, não. E aí, isso vale não só pra parede, tá? Mas pra qualquer elemento. Isso vale pra porta. Eu vou colocar uma aqui. Janela também. Vou colocar essa mesmo. Só pra... Calma aqui. E você pode também, por exemplo... não sei direito em qual fase esse elemento tá. É só você dar um clique nele. E aí, nas propriedades aqui, na aba de fase, ele vai estar fase criada, construção nova. Fase demolida, nenhum. Por exemplo, eu posso também... essa porta aqui, vou demolir ela. A fase criada está como existente, mas a fase demolida, construção nova. Então ela já fica com essa representação de tracejado, que é o que está atual, para representar o que vai ser demolido. E que a gente pode mudar aqui nessa aba de gerenciar, né, dentro do fases, que eu já vou fazer isso. E aí você pode fazer... E aí o interessante é você fazer duas coisas. Eu vou renomear essa vista aqui para reforma. Sim. E vou duplicar com detalhamento. Não ia fazer diferença, não, mas tudo bem. Renomear também e deixar essa aqui como existente. Porque aí, em cada aba, né, em cada vista, a gente já deixa e não precisa ficar trocando, entendeu? E aí quando a gente quiser ver, a gente só vem e clica por aqui. Então, como é que vai ser? Aqui na existente, eu não quero ver o que eu tô modificando. Eu quero ver só realmente o que tá construído. Eu preciso ter essa clareza aqui do que já tem para eu ter novas ideias. Então, o filtro da fase vai ser mostrar tudo, porém, construção existente. E aí, tanto que ele já fica com a linha mais preta, né, mais viva, ele não fica aquele apagado assim, justamente porque a gente tá querendo ver o existente. Porque quando a gente queria ver a construção nova, ele dava tipo uma apagadinha pra enfatizar o que tá sendo modificado de novo, né? Então, quando a gente deixa no existente, ele fica uma cor mais viva, né? Porque é o que realmente interessa pra gente.
Agora, aqui no de reforma, eu vou deixar assim mesmo. Porque eu preciso ter essa base do existente, eu preciso saber o que eu vou desenhar em cima, né? E quais elementos eu vou demolir, quais elementos eu vou adicionar. Então eu preciso estar vendo a edificação existente. E aqui no caso eu não vou mudar nada, porque já tá do jeito, né, que eu queria. Eu continuo sim mostrando tudo, só que eu só vou trocar aqui construção nova. E eu poderia mostrar novo, aí sim no caso eu estaria vendo só o que eu criei, sem a base do que já existe. Essa paredinha aqui, olha que legal. Quando a gente tira uma porta, ele já assume que a gente vai tampar o vão dela. Então, é muito legal porque ele já faz isso sozinho. Quer ver? Vou mudar aqui pra existente. Opa! Mudar pra construção nova mesmo, só que tudo. Ele... Se eu trocar aqui pra fase demolida de nenhum, ele não vai aparecer aquela paredinha lá. Tá vendo que tava aqui? Eu só precisei construir isso daqui mesmo. Aquela paredinha lá só tava que era pra tampar o vão da porta que eu tava querendo tirar. Mas como eu falei, não, eu não vou tirar essa porta, então ele já assume que não vai ter que tampar aquele vão ali, porque afinal de contas eu não vou tirar a porta, entendeu? É muito legal isso, que ele faz sozinho. Vou colocar aqui mostrar tudo mesmo, pra gente ter essa visão, né? E aí, aqui no 3D funciona da mesma maneira. Ele fica tracejado os elementos que estão como demolidos. Vou colocar essa daqui também como fase demolida, para mostrar que a porta também fica com tracejada, então é muito interessante. Então agora vamos aplicar um padrão de cor, né? Alterar essa representação gráfica de demolir e a construir, porque quando a gente aplica a cor fica muito mais rápido, muito mais fácil de entender o que tá acontecendo no projeto. E também já é um padrão já que o projeto de reforma, quando tem coisas vermelhas, né, seja parede ou porta, janela com, né, linhas vermelhas, quer dizer que ele é a construir e quando é amarelo é a demolir. Então vamos fazer isso, né, alterar isso. Então a gente vai vir aqui na aba de gerenciar e nesse botão de fases. Vai aparecer uma nova janela, tá? Aqui, essas fases do projeto é o que aparece bem aqui, né? Na nossa fase de propriedades da vista. E aí, como, né, tem duas opções aqui, que são aquelas duas, e você pode acrescentar, né, quais você necessite. Então, é aqui que você faz isso. Os filtros de fase também, né, que é uma combinação de fases do projeto com filtros de fase que você consegue visualizar os elementos ou não ver os elementos, né? Você consegue ter o controle do que você está vendo ali na vista. Então, essas duas combinações de fases do projeto e filtros de fase, a gente consegue fazer isso. E na sobreposição de gráficos, que é onde a gente quer chegar, que é onde a gente vai alterar a representação de cada coisa, né? São 4 status de fase, né? Existente, demolido, novo e temporário. E aqui a gente vai alterar, a gente vai aplicar cor. Como eu disse antes, o demolido é amarelo, então eu vou vir aqui, dar um clique nessa linha e deixar a linha amarela mesmo também. Eu já adicionei umas cores aqui, né, pra ficar mais fácil. E aí essa linha aqui eu também vou deixar amarela. Essa espessura também você pode alterar se você quiser. Eu vou deixar assim mesmo, tá? E aqui, em vez de oculta, eu vou marcar essa opção de primeiro plano como visível, né? Ele estava desmarcado, por isso que ele estava apresentando como oculto. Mas eu quero que seja visível e eu vou colocar um preenchimento sólido e também amarelo. Ok? E no novo, eu vou fazer a mesma coisa, só que com a cor vermelha.
a linha também. E aqui, né, já tá marcado como visível, então é só trocar o preto por vermelho mesmo. O temporário eu não vou alterar, que eu vou deixar essa chura mesmo de diagonal, azulzinha. E vamos aplicar, olha, ele já alterou aqui. Só que tem uma coisa, essas paredes aqui, né, ele tá como fase criada de construção nova, então ele é uma parede que vai ser criada ainda, que vai ser construída. Só que por que ela não tá vermelha? Pelo seguinte motivo. Aqui nas fases, vamos de novo aqui nessa opção, e filtros de fase, onde a gente tá como mostrar tudo, ele tá o novo como por categoria. O existente, demolido e temporário tá como sobreposição. Só que o novo, que é o que a gente quer ver em vermelho, tá por categoria. O que quer dizer isso? Por categoria é que ele vai aparecer com as configurações do elemento mesmo. Quando tá escrito sobreposição, quer dizer que ele vai usar essa sobreposição que a gente escolheu. Então, por isso que a gente está em mostrar tudo nessa vista aqui. O demolido, ele tá com a sobreposição, por isso que tá mostrando amarelo, né? Porque é o que a gente alterou. O existente tá com a sobreposição, que é o pretinho mesmo, cinza, né? Padrão, por isso que não muda muita coisa. E o temporário, como não tem nada temporário, a gente não tá vendo, né? Mas ele, se tivesse, ia estar com essa sobreposição de Ashura diagonal também. O que a gente vai ter que fazer? Eu vou deixar o mostrar completo como... Eu vou alterar o nome dele. Eu vou colocar como reforma. Eu poderia adicionar um aqui também, tá? Mas eu só vou alterar ele mesmo. E eu vou colocar tudo com a sobreposição. Todos. E aí sim, quando eu dou um aplicar, né? Vamos ver aqui, reforma, nananã, tudo certinho, ok. E aí, quando eu for alterar aqui o filtro da fase e eu colocar reforma, aí sim, ele vai estar vermelho. Então, agora sim tá certo. Vamos supor que deixa eu adicionar uma janela aqui. Vou colocar uma aqui. E aí ele tá amarelo e vermelho, por quê? O amarelo é o vão que a gente vai ter que demolir para colocar a janela. Então a janela, né, o corte dela, ela tá em vermelho, que é o que vai ser construído, tá certo? E tá em amarelo aqui, por quê? Porque é o vão que a gente vai ter que demolir. Então é a mesma coisa que essa porta aqui. A gente vai demolir a porta, né, por isso que ela tá em amarelo. E a gente vai ter que tampar o vão que ela tava, né? Então por isso que tá em vermelho essa parte aqui, porque a gente vai ter que construir esse vão para tampar ele, né? Agora vamos ver no 3D. No 3D a gente tem que colocar também aqui reforma pra gente poder ver. E aí a gente consegue ver de uma maneira muito legal. E até as paredes, elas ficam com as linhas, né, em vermelho, né? Por isso que a gente tem que alterar a cor da linha também, porque daí a gente consegue ver não só aqui no corte, né, mas sim o padrão de superfície dela. E é isso, você tem muitas possibilidades, né, na hora de você fazer um projeto de reforma, você tem muito mais controle do que você está fazendo, você consegue alterar de uma maneira muito mais rápida e prática, né? Eu tinha criado as plantas, né, você pode ter a planta existente, você pode ter a planta de reforma, você pode ter a planta final, em que aí não vai ter essas coisas coloridas, né? E sim, tipo, vai estar tudo num padrão por categoria, né? Mais cinza, mais técnico. E como se fosse um projeto executivo, né? Uma planta final mesmo. E aí, para fazer isso, você tem que ter vistas diferentes, né? Para você não ter que ficar trocando toda hora. E também poder ter as três em uma mesma prancha, né? Se você quer fazer isso. Eu deixei uma pra ficar alterando mesmo, né? Pra ficar à vontade. E assim como a gente alterou esse de reforma, a gente pode sim alterar
e criar mais um filtro, que pode ser aqui o final, em que vai ser tudo por categoria. Tem um porém aqui. O novo vai estar por categoria, existente por categoria, demolido. Como ele demoliu e a gente está falando em planta final, a gente não quer exibir. E o temporário também não. Então é o final mesmo, tipo, é a construção acabada, sem marcação de nada, sem indicação do que vai ser feito, do que não vai. Então, só os dois, só o novo e o existente vai ser exibido. E por categoria, né? Sem essas cores aqui. Então, desse nível 1 aqui, eu vou deixar o final para ver. Vou deixar o final. Então, recapitulando, o existente, que era, né, o que existia, de reforma, existente de reforma. Então, eu vou criar uma folha aqui pra gente. Eu vou colocar as vistas aqui pra gente ver lado a lado como é que vai ficar. Tem uma visão. Na verdade, eu tenho que pôr existente primeiro, reforma e a final. Eu vou tirar esse título aqui. Ó, o existente, né? Que a gente foi lá, tirou medida, fez o rascunho e tudo. Reforma com as alterações, é o existente com as alterações que a gente propôs, né? E aí, supondo, né, que tudo deu certo, foi aprovado, enfim, tudo. O final. Daí, tipo, a janela, né, já tá criada aqui, né, que antes não tinha, agora tem, e ela já não fica mais nada representada em vermelho, em amarelo, fica a planta definitiva do projeto, definitiva da edificação. E aí é isso, as fases elas são muito úteis quando a gente quer fazer um estudo de uma reforma de maneira organizada, a gente consegue em uma só vista escolher o que a gente quer ver, o que a gente não quer ver, se a gente quer ver o existente, se a gente quer ver agora só o que a gente está construindo, se a gente quer ver o projeto todo final, enfim. O Revit nos permite configurar essas coisas, né, acrescentar fases, filtros, para a gente conseguir ter essa organização e também facilitar a nossa vida na hora de fazer um projeto de reforma, seja de uma casa ou de um apartamento, né? Então é muito legal. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado e até o próximo vídeo.